no vídeo de hoje eu tenho um convidado muito especial. Já apareci, Mr. M, você realmente sabe o que está fazendo? Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata. E no vídeo de hoje eu tenho um convidado muito especial. Eu, Guilherme. Prazer. O Gui também é autodidata e aprendeu vários idiomas sozinho. Então você pode contar pro pessoal como que você aprendeu inglês e os outros idiomas? A minha história com o inglês começou quando eu tinha 3 anos, quando eu ganhei um videogame do meu pai. E isso acabou deixando o inglês dentro da minha rotina, dentro da minha vida, porque eu, como criança, jogava bastante e acabava tendo o inglês muito na minha vida e no meu dia a dia. Isso acabou deixando com que essa aprendizagem do inglês fosse mais simples e mais fácil, porque eu estava colocando ele em uma coisa que eu gostava, que era o videogame. Depois, quando eu fiquei mais velho e quando eu fui tentar mesmo falar, acabou sendo alguma coisa super natural, porque aquilo estava na minha rotina, na minha vida. Então, sei lá, tem muitos pais e muitas mães que às vezes não gostam de que o filho jogue videogame ou faça alguma coisa assim. Para mim foi super benéfico. Eu lembro que quando eu tinha, sei lá, 11 ou 12 anos, eu gostava muito de jogar RPG, que são jogos que têm histórias muito grandes, assim, então tem textos muito longos assim no jogo. Então eu ficava, por exemplo, quando eu tinha um PlayStation 1, ficava jogando e com um dicionário do lado. Então sempre as palavras que eu não conhecia ou que eu achava difícil eu anotava e ia aprendendo dessa maneira, e foi muito mais fácil, muito mais natural para mim por causa disso. Eu acho que é muito importante a gente colocar dentro da nossa rotina coisas que a gente gosta com o idioma que a gente quer aprender. Porque se, por exemplo, se eu for para aula ou para aprender esse idioma e ficar só naquilo, não colocar esse idioma dentro da sua rotina e dentro do que você gosta de fazer, acaba sendo bem mais difícil de aprender. E naquela época também não tinha, né? A maioria dos videogames era só em inglês, não tinha essa opção. E hoje em dia a maioria dos jogos se não são dublados, tem a legenda em português. Isso é muito bom porque ele torna o jogo mais acessível, né? As pessoas podem entender mais, mas por um lado também acaba te deixando um pouco sem vontade de ir atrás, né? Acomodado, né? Mais acomodado. Mesmo com as séries, eu vejo que quando eu tava aprendendo, a maioria das séries não vinha com legenda dublado, imagina, ia demorar muito pra chegar um episódio, então eu via muito em live streams as séries que eu gostava. Então era muito difícil de chegar com legenda, então demorava muito. Agora tem tudo no Netflix e já bota uma temporada inteira, né? Então, se tinha curiosidade, queria ver o próximo episódio, tinha que ver em inglês. Sim, é uma barreira, né? Mas é uma barreira que, se você mesmo quer aprender esse idioma, ela é transponível, né? Se você se esforçar e ficar com o dicionário do lado, sempre atrás, acaba facilitando. E como é que você fazia para aprender com videogames? Assim, lembra se tinha alguma estratégia específica ou era por gosto e dicionário? E como é que o videogame foi te ajudando a melhorar o inglês? Eu não tinha estratégia nenhuma, porque quando eu era mais novo foi uma coisa que foi super natural. Então eu mesmo queria saber qual era o significado daquilo naquele contexto. Então eu tinha a gente não tinha aplicativos, não tinha celular na época. Então tinha que ser um dicionário mesmo, físico. Eu ficava com um dicionário físico e fazia anotações e descobria. E foi um processo super natural. Porque imagina, desde os 3 anos, nunca foi uma meta minha ser fluente. Acabou que foi até por acaso. E quando eu decidi e tive a oportunidade para praticar o idioma e falar com outras pessoas, ele foi super natural e já foi meio destravado, assim, porque eu já tinha o costume de ver. E querendo ou não, não é uma mídia que, por exemplo, por causa dos videogames. Não, foi porque eu me interessava muito por todo tipo de cultura que tinha o inglês. Então, músicas, ouvia muito também, séries, assistia muito, então isso você vai colocando no seu dia a dia e acaba ficando mais natural. O processo de aprender outro idioma, ele não é natural pra gente, né? Porque se não tem contato no Brasil. Exatamente. O idioma natural é o nosso, é que a gente aprende desde pequeno. Então, é um processo que você tem que se forçar até aquilo virar natural. Vai depender do que você gosta e de como você consegue colocar isso. Mas é algo que pode ser legal de se fazer, assim, não tem que ser uma obrigação sempre. O que você tem que saber é se conhecer, né? Assim mesmo, do que você gosta, que não gosta, e tentar colocar esse idioma nesses hobbies que você tem.
Por que e quando você começou a aprender francês? Como é que você começou e quando? O francês já foi influência da Bia, porque ela sempre falava e ela gostava muito e eu vi que era um idioma super importante, né? Não que os outros não sejam, mas assim, pela nossa estratégia do que nós faríamos. E nos anos seguintes eu vi que foi um idioma era um idioma super importante de aprender, então foi influência dela. Mas o francês eu já tenho um pouco mais de dificuldade de colocar, porque como eu gosto de ver filmes ou ouvir músicas no idioma original daquilo, geralmente os filmes que eu vejo são em inglês. Tem mais conteúdo, né? Em inglês é muito fácil de achar conteúdo. É muito mais simples de achar o conteúdo em inglês. Então o francês acaba que você tem que procurar um pouco mais. E nem sempre é muito bom, né? Também tem os filmes, mas é um estilo bem diferente. Uhum. A gente tem música, até que teve algumas que a gente encontrou legal. Sim. Mas é um pouco mais difícil, até porque a arte de cinema francesa, ela é muito, às vezes, vaga, oblíqua, não sei. É uma coisa meio louca. Você tem que procurar muito mais para encontrar algo, assim, que te agrada no francês, assim. Em inglês tem opção para todos os gostos, né, de mídia. Então, sim, francês é mais limitado. E é mais fácil de encontrar também. Se você, por exemplo, sabe inglês, ou às vezes até não sabe, mas procura, sei lá, top 10, alguma coisa no YouTube. Top 10 filmes e coloca o gênero. Você encontra muito mais. Agora, em francês, se você está aprendendo, você procura isso no YouTube, é muito mais difícil de encontrar. Então eu tenho um pouco mais de dificuldade de colocar e assistir coisas em francês ou ouvir músicas em francês por causa disso, mas como eu falei antes, é algo que não é natural, então eu tenho que me forçar até que isso vire natural. E o espanhol nós estudamos juntos há 13 anos atrás, bastante tempo atrás. E o Gui, como eu contei na minha história de como eu aprendi 4 idiomas, o espanhol foi um dos únicos que eu estudei, fiz aulas, né, não aprendi sozinha. E o Gui ficou mais ou menos uns 3 meses no curso e eu fiquei 1 ano. Então eu continuei, acabei estudando mais e ele saiu do curso. E depois disso, acho que uns 8 anos depois que a gente fez esse curso, a gente estava namorando e a gente foi para Buenos Aires pela primeira vez. E mesmo eu tendo estudado mais e também fora do curso eu tinha mais essa motivação para aprender espanhol do que o Gui. Eu lembro que nessa primeira viagem que a gente fez junto pra Buenos Aires, ele falou muito mais espanhol que eu, porque eu tinha muita vergonha de falar. Eu ficava muito nervosa de falar espanhol. O espanhol foi um idioma que eu sempre tive um pouco mais de medo de falar do que os outros. Eu não tinha tanta confiança. E o Gui, mesmo ele não tendo estudado muito, ele tinha mais cara de pau, digamos, de perguntar, de falar as coisas e falar espanhol. Depois de um tempo a gente começou a viajar mais para outros países da América do Sul e eu comecei a fazer outro curso de espanhol numa escola onde eu trabalhava. E aí eu fiquei um pouco mais à vontade. O espanhol é um idioma que eu preciso fazer aula, né? Alguma coisa que eu conseguia ter essa confiança sozinha. Então quando eu tava fazendo aula e a gente foi pro Peru, acho que foi o Peru e a Bolívia, eu me senti um pouco mais à vontade aí que eu comecei a falar mais espanhol. Mas o Gui já tava falando mais do que eu, tendo estudado um pouco menos. Então eu queria perguntar pra ele qual é a dica, assim, pra ter confiança, pra não ter vergonha de falar um idioma. Porque no espanhol foi um dos poucos que a gente foi diferente, porque a gente é bem parecido em tudo, gosto de música e também com o inglês, a nossa história é parecida com o francês também, e com o espanhol foi um pouco diferente. Então, que dica que você pode dar pra quem tem medo de falar um idioma? Eu acho que a regra acaba sendo ser cara de pau mesmo. Porque assim, se você coloca na cabeça que vai só falar quando tiver 100%, você acaba nunca falando. Então você tem que ser cara de pau de tentar falar mesmo, e se errar, acaba errando e erra e aprende, né? Até porque assim, eu acho que o importante de aprender o idioma é que você tem essa ideia na sua cabeça e essa ideia acaba sendo passada pro ouvinte. Se esse ouvinte entende o que você estava pensando, pra mim tá 100%. Às vezes a gente até conversa assim sobre como muitos brasileiros querem ou perder o sotaque ou acham que o sotaque brasileiro no inglês é feio, e assim, é uma coisa que a gente até discorda, porque o seu sotaque diz muito sobre você, e eu acho que a gente não tem que ter vergonha do nosso sotaque. Ok, eu até entendo se a pessoa tentar melhorar e soar mais parecido, ok. Mas assim, geralmente quando você ouve, por exemplo, às vezes um italiano falando inglês, você não vê ele com vergonha do sotaque dele. O sotaque dele é super forte.
E é muito bom até que a gente aprenda o inglês com professores brasileiros que entendam essas dificuldades e tal, porque nós aprendemos um inglês super correto e até assim, às vezes assim, pessoas elogiam. Por quê? Porque a gente não aprende o inglês que eles aprendem com gírias, né? Com slang que eles falam. O nosso inglês não tem essas gírias. Você vai aprender essas gírias depois que se você for para um país e for fazer um intercâmbio. Mas não bem as gírias, porque as gírias até aprende nos livros, mas assim, vícios de linguagem, de coisas que eles falam muito errado, tipo double negative, ou coisas que, como a gente tem no português também, né? É comum de coisas que soa natural falar errado, e no inglês também existe isso. Então, aprende mais a falar corretamente sem esses vícios, diria vícios de linguagem, mais do que gírias em si. Isso, exatamente. E nesse assunto de só falar quando tiver 100%, ou também, às vezes a gente tem conhecidos que falam, eu só vou... A gente até se oferece para praticar, olha, eu falo inglês, então vamos praticar, o que você acha? E às vezes a pessoa fala, eu quero praticar só quando eu for no meu intercâmbio, ou eu vou aprender lá. Olha, não é bem assim. Você pode... Acaba tendo um choque, né? A pessoa ir com inglês básico e com aquele medo, ela acaba não praticando. Sim, é um choque de cultura. E acaba que assim, às vezes isso não é positivo, sabe? Você se guardar para só aquela oportunidade e ficar naquela expectativa. Olha, se você tem uma pessoa que você pode praticar o seu inglês ou qualquer outro idioma que você esteja aprendendo, pratique agora e erre agora para que depois você fique melhor lá na frente, né? Agora a gente não pode colocar na cabeça que o meu inglês vai melhorar nessa situação ou só assim. Conhece vários brasileiros que vão para fora e acabam se relacionando mais com brasileiros, independente do país, daí às vezes não praticam. Então, se você pode praticar esse idioma agora, independente de com quem ou como, às vezes eu já fiz vários reviews de sites e tal, use essas plataformas para você poder praticar e errar agora para aprender mais rápido e se sentir melhor com o seu idioma. Acho que tem muita gente que faz esse bloqueio, assim, eu só vou falar quando eu for para fora. Para falar inglês tem que ir para fora. Não tem que ir para fora. A gente aprendeu antes de ir para fora. Nós, às vezes, aprendemos inglês no Brasil, então não é essa necessidade. Também tem muitas pessoas que estão fora e não falam inglês, é normal, é muito comum. Então a pessoa acaba se botando essa pressão, porque assim, eu falei que quando eu for pra fora eu vou aprender. E aí não acontece bem assim, a pessoa acaba se sentindo mal, eu acho. Acontece muito, é muito comum. Sim. Que aí tem aquela pressão tipo, fui pra fora eu vou conseguir falar. Mas nunca tentou antes, então vai demorar, não é porque tá fora que ela vai automaticamente começar a falar. É claro que é uma oportunidade, assim, se você tiver essa oportunidade, agarre com todas as forças que você tem, né? Porque vai ser muito diferente, você vai sair da sua rotina e conhecer outra cultura, é super positivo. Mas não se guarde achando que, vou usar só nessa oportunidade, não. Tente agora. Então, eu acho que é isso por hoje das perguntas que eu tinha pro Gui. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais de como ele aprendeu idiomas, algumas dicas de como aprender com videogames ou outras mídias que eu não usei, porque eu trago geralmente as coisas que eu uso, mas o Gui também teve experiência com outras coisas que eu não tive, como videogame, ele também escuta muito podcast. Então, tem algumas dicas. Então, se vocês quiserem uma sessão no canal com as dicas do Gui, comentem aqui embaixo o que vocês gostariam, algumas sugestões de vídeo que vocês gostariam de ver. Se inscreva no canal para aprender idiomas sozinho. See you on Tuesday. Bye, bye.